4h11 e ela está com a gente hoje, claro, para repercutir esse julgamento que torna Bolsonaro inelegível. Boa tarde para você, Mônica. Oi, Adriana, boa tarde. Pois é, o Bolsonaro já esperava isso, né? Eu estive com o ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo para conversar, e depois a conversa acabou virando uma entrevista que eu publiquei na Folha de São Paulo, e ali já estava totalmente favas contadas. E vamos ver agora como é que vai ser o comportamento dele. O que deu para perceber nessa conversa que eu tive, e com várias conversas posteriores que eu tive com pessoas ligadas a ele? O ex-presidente vai, obviamente, que essa condenação, Adriana, ela não tira do ex-presidente Jair Bolsonaro a condição de uma das maiores lideranças, ou de lideranças mais populares do Brasil, né? Eu acho que como Lula, que na verdade o Lula tem uma outra dimensão, inclusive é a liderança mais longeva do mundo democrático, né, em ação, em governo, militando, não tem nenhum outro líder mundial, Adriana, é curioso isso, que tenha esse histórico do Lula de tantas vezes ir para as urnas, né, vencer e seguir na política, mas comparado ao Lula, só o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma popularidade enorme. A Datafolha recentemente fez umas pesquisas perguntando quem era muito bolsonarista. 25% dos brasileiros responderam que são muito bolsonaristas. Então, obviamente, é uma liderança incontestável e que vai seguir sendo essa liderança e, portanto, um tremendo cabo eleitoral para as próximas eleições. Eu tenho conversado, então, portanto, com o grupo dos bolsonaristas e desse núcleo mais próximo do ex-presidente, Adriana, e já se discute ali quem que seria esse sucessor dele, ou quem seria apoiado por ele para as eleições presidenciais de 2026. Alguns nomes surgem. Tarcísio de Freitas é o mais óbvio, mas o Tarcísio de Freitas tem tido muito problema com esse núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão muito descontentes com ele, falam mal dele o tempo inteiro, então ele vai ter que contornar esses problemas, e não é impossível, mas nesse momento ele, por ser o governador de São Paulo, é o candidato óbvio, né, por estar na maior máquina, maior estado, mais populoso e com mais recursos, mas tem esse problema a ser contornado. Falaram de Ratinho Júnior, governador do Paraná, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e correndo por fora a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Agora, o que o Bolsonaro deixou claro é que esse bastão, essa declaração, esse apoio não vai sair tão fácil. Nem o bastão da mão dele, nem a declaração de apoio da boca dele. Adriana, vai seguir Bolsonaro na política e com essa narrativa de que vão tentar reverter a condenação no Supremo, depois tentar, por projetos de lei, promover uma anistia para ele. Quer dizer, ele vai seguir se colocando aí como o candidato e o personagem principal desse campo político, Adriana. Mônica, você fez uma diferenciação entre Bolsonaro e Lula em relação à trajetória de cada um, mas como duas lideranças muito fortes, e agora talvez a gente veja também na estratégia daqui para frente estratégias semelhantes. Lula condenado e preso também usou todo o cacife político que tinha, toda a força política que tinha, até a reta final nas eleições de 2018. E, claro, depois a história teve toda a reviravolta, julgamentos cancelados, porque foram considerados julgamentos contaminados e não neutros como deveriam ser, e então ele volta à cena como presidente eleito em 2022. Mas ele também segurou, gastou todas as fichas, todo o potencial político durante todo esse processo, mesmo preso. E agora Bolsonaro, nas primeiras palavras, se refere à facada que levou e agora uma segunda facada. Ele vai fazer também de novo o discurso de vítima de um processo irregular, de um processo contaminado, e muito provavelmente essa passagem de bastão se daria numa reta final de uma eleição lá na frente, praticamente daqui a 3 anos e meio. Se realmente ele não conseguir reverter essa situação, que eu considero mais provável, assim como o Lula não conseguiu reverter a situação naquele primeiro momento, né? A gente se lembra como foi 2018, né? O Lula sofreu um processo longo, um processo desgastante, foi condenado, foi preso, sofreu, busca e apreensão, tudo aquilo que a gente viu e presenciou e viveu. Então não foi fácil essa reversão, mas ela aconteceu. E eu perguntei até para o ex-presidente Jair Bolsonaro: o senhor espera reverter isso? O senhor acha que é possível? E ele falou: olha, eu conheço a composição das cortes superiores, né? Ou seja, o que ele quis dizer, elas mudam, né? O Alexandre de Moraes, que hoje está no auge do seu poder, né? Poder acumulado no governo Bolsonaro pela resistência que ele
personificou em relação a tentativas consideradas golpistas do ex-presidente, né, e agora atinge aí realmente o seu momento máximo, levando o Bolsonaro, né, comandando esse processo que levou, esse julgamento que levou o Bolsonaro à inelegibilidade, mas daqui a 2 anos, 3 anos, as coisas mudam, né? O Alexandre de Moraes não vai ser mais o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Cássio Nunes, que é o outro ministro do Supremo Tribunal Federal, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que votou a favor dele nesse processo, sim, vai comandar o TSE mais adiante. O vento muda, né? Vai ter que ver a performance do governo Lula, se o governo do Lula vai estar com uma boa popularidade ou vai estar desgastado. Então, há essa aposta, sim, do ex-presidente Jair Bolsonaro numa possível reversão antes de 2030. Eu senti que ele aposta nisso e ele falou isso, né? Ele fala, as cortes superiores mudam, as coisas mudam, eu conheço isso, a gente conhece essa história, e hoje ele deu essa outra frase aí, em política ninguém mata, ninguém morre, né? Muitos considerados mortos, né, para a política, ressuscitaram. O ex-presidente Lula é um deles e hoje está de novo na presidência do Brasil, do país, Adriana. Mônica, alguns especialistas dizem o seguinte, que ter Jair Bolsonaro agora inelegível, ainda como principal nome, talvez, da direita, nas próximas eleições, mas como cabo eleitoral e não efetivamente como candidato, pode ser melhor ainda para esse eventual candidato da direita. Por quê? Porque esse candidato poderia abocanhar a popularidade de Bolsonaro, se houvesse essa transferência de popularidade, claro, sempre o C, mas não teria talvez a rejeição que Bolsonaro em si também carrega. Os aliados do ex-presidente, pelo que você pôde sentir, também pensam parecido com isso? Já tem uma coisa acontecendo curiosa aqui em São Paulo, na capital, né? O prefeito Ricardo Nunes quer e precisa do apoio de Jair Bolsonaro, né, dos bolsonaristas, dos partidos que estão gravitando em torno de Bolsonaro, mas não quer ser o candidato bolsonarista. Então é toda uma ginástica, quer dizer, você ter o apoio, mas eu tenho apoio, mas eu não sou ele, né? E isso a gente já viu acontecer em vários outros momentos da política, e vai ser uma certa ginástica, né? Porque você tem que combinar com os adversários. Você se recorda? São vários os momentos que a gente pode citar aqui. Por exemplo, o ex-governador de São Paulo, Márcio França, foi ao segundo turno contra o João Dória, e obviamente o PT votou nele contra o João Dória, mas ele falava, eu não tenho nada a ver com o PT, eu não sou do PT, eu não... E o Dória o tempo inteiro, você é Márcio Cuba, não lembro mais o que ele falava, PT, 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 jogando o PT no colo dele, né? Você se lembra, outro candidato, Paulo Scaff, ao governo de São Paulo, esse realmente não tinha nada a ver com Fleury e Quércia, mas o Geraldo Alckmin passava o dia na televisão colocando fotos Quércia, Fleury e Scaff, porque eram do mesmo partido. Então você tem que combinar com os adversários. O ex-presidente Fernando Henrique, quando deixou o governo, estava muito mal avaliado, e os estrategistas da campanha do José Serra tentavam esconder o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique apareceu num programinha ali no começo e nunca mais apareceu. Então, o Serra tem o apoio do Fernando Henrique, mas ele é muito diferente do Fernando Henrique. Faltou combinar com os adversários, que passavam o dia inteiro colocando foto do Fernando Henrique, foto do Serra, foto do Fernando Henrique, foto do Serra, né? Então, vai ser difícil um candidato bolsonarista que tem o apoio do Bolsonaro esconder que tem o apoio do Bolsonaro, só contar para os eleitores do Bolsonaro, né? Não contar para os outros. Mas, assim, obviamente, gosto dele, mas não caso com ele, né? Eu gosto, mas não casei. Exatamente. Então é difícil, né? Até pessoas que não sejam tão ligadas vão carregar esse peso. Quer dizer, o Bolsonaro traz o ônus, né? O bônus, desculpe, né? Um eleitorado muito cativo, que a gente já viu que o segue, que acredita nas palavras dele, e ao mesmo tempo traz uma rejeição muito grande também, né? A eleição mostrou que na guerra de rejeições a do Bolsonaro era maior que a do Lula, e portanto Lula ganhou, né? Muitos eleitores votaram no Lula para tirar o Bolsonaro. Então a rejeição dele é muito grande. Mas como vai ser daqui a alguns anos, né? Com ele fora de tanta verborragia, tantas coisas que as pessoas consideravam repulsivas que ele fez, né? Por exemplo, falar mal de vacina, alguns comportamentos que foram considerados repulsivos, que causaram muita repulsa. Talvez daqui a 3 anos isso caia um pouco no esquecimento, depende do comportamento dele. A gente vai ter que esperar a história
acontecer. Mas, de fato, quer dizer, tem muitas figuras que são apoiadas por ele e tentam se diferenciar. O Tarcísio de Freitas é um deles. Mas você vê que quando ele tenta se diferenciar, ele tem o ônus porque ele começa a ser bombardeado pelos bolsonaristas, né? Que tem uma arma grande na mão, que é essa fidelidade de uma parcela enorme do eleitorado ao ex-presidente.